Queridos irmãos, a paz do Senhor, é um prazer estar mais uma vez com os irmãos aqui, nesse domingo, primeiro domingo de maio, para nós estudarmos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Quero parabenizar aqui o nosso pastor Celso, nosso superintendente evangelista Leonardo, que preparou essas lições para que nós pudéssemos estar dando continuidade a essa escola tão maravilhosa que é a Escola Dominical, onde aprendemos da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição número 5, que tem por título a música e a libertação de Saul. Um assunto muito importante, muito vasto, muito grande, e que eu não tenho aqui a intenção de exaurir todos os conhecimentos sobre esse assunto. Mas vamos estudar, e eu pretendo dar aqui, como dizia nosso professor, pastor Antônio Gilberto, pequenos lampejos sobre esse assunto, para que nós possamos, para você que está acompanhando aí com o roteiro, você pode, eu creio que o Espírito Santo vai te abrir mais a mente, aquilo que eu não consegui falar, ele vai falar para você nesta manhã. Nosso texto áureo, ele se encontra em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Eu vou usar a versão que eu tenho aqui na Bíblia, eu coloquei uma versão aí, mas eu queria que você colocasse essa versão, que entendesse, talvez a sua versão seja diferente, mais diferente do que a minha. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Esse é o nosso texto áureo. E o nosso texto bíblico se encontra em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 14 ao 18. Aqui de introdução eu gostaria de falar alguma coisa, uma parte técnica aqui para fim de conhecimento. Todos nós sabemos que a música produz um efeito no cérebro. E dentre esses efeitos que a produz é a percepção que temos do mundo. A música produz esses efeitos. Desde as funções mais básicas até funções mais complexas do nosso corpo. Logo, o ato de ouvir música não é diferente. Quando nós ouvimos música, a música ela produz efeito nos nossos hábitos de consumo e na percepção do passar do tempo. Então, como eu posso explicar isso? Quando vamos ao consultório, tem uma musiquinha tocando lá, essa musiquinha é para que você não perceba o tempo que está passando, e quando você é chamado, você nem percebeu. Às vezes passou uma hora, passou mais de uma hora e meia, e você não percebeu. Quando chegamos no shopping, tem aquela música bonita, envolvente, e aí quando chegamos lá, às vezes não vamos para comprar nada. Compramos muita coisa, ela mexe nos nossos hábitos de consumo. Compramos até coisas que às vezes não precisamos comprar, mas compramos. Mas eu gostaria de falar agora um pouco sobre quando examinamos a Bíblia. Encontramos algo assim importante sobre adoração. E eu separei aqui 7 maneiras de adoração. São elas. Primeira maneira, nós adoramos o Senhor através da meditação. A meditação é uma maneira de adorar o Senhor. O salmista, ele disse algo tremendamente importante no Salmo 119, versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Nós, na meditação, quando meditamos o dia inteiro no Senhor, quando passamos o nosso dia meditando, estamos adorando o Senhor. A segunda maneira que nós podemos adorar o Senhor é através da nossa oração. A oração é algo maravilhoso que a Bíblia diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, você vai encontrar esse versículo importante. Orai sem cessar. Quando oramos ao Senhor, é uma maneira de estarmos adorando a Ele. Também adoramos o Senhor através da leitura bíblica. Quando lemos a Escritura, não somente lemos com intensidade, com interesse, com dedicação, estamos adorando o Senhor. Ela nos santifica, ela nos purifica, nos aproxima mais de Deus, nos faz conhecer a Deus, e isso é uma maneira de adorarmos ao Senhor. Diz no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João no capítulo 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade da palavra de Deus nos santifica, nos purifica, e isso também é uma maneira de adorarmos ao Senhor. Bem, adoramos ao Senhor quando participamos da ceia. E hoje
por ser o primeiro domingo, daqui a pouco nós vamos ter aí um culto que será transmitido por uma live, que será a ceia do Senhor. Nosso pastor estará ministrando a ceia do Senhor virtualmente para todos nós. Quando participamos da ceia, estamos adorando ao Senhor. Também adoramos ao Senhor pelos cultos. Nosso culto racional, nosso culto com entendimento, não apenas com emoção, mas com entendimento, sabendo que estamos prestando culto àquele que merece o culto, aquele que tem tudo para ele. Toda honra, glória, louvor, adoração é para ele. Quando adoramos ao Senhor, quando prestamos nosso culto, estamos também adorando ao Senhor. Também adoramos ao Senhor com nossas ofertas, com a nossa fazenda, com nossas contribuições. E aí você precisa entender isso, que quando você oferta, quando você entrega seu dízimo, você está adorando ao Senhor. Também adoramos ao Senhor com nossos cânticos, que hoje nós vamos falar sobre essa lição da música. Nós sabemos que o avanço espiritual da igreja teve o acompanhamento da música. Os hinos serenos, aqueles hinos serenos, os hinos virtuosos, os hinos mais fortes, robustos. E até que do Martinho Lutero, nós temos aqui como exemplo o hino Castelo Forte, um exemplo muito bom, muito forte, todos nós conhecemos. É um hino empolgante, vibrante, que nos traz uma empolgação grande, nos mexe com o nosso sentimento. O reavivamento de Wesley, que ainda até hoje vem sobre nós, está conosco, veio através da música, dos hinos, através da música. Daí, algo importante que eu queria deixar para você. Daí, a importância de cantar. Cantar o quê? Cantar aquilo que temos no nosso coração. E aí, quando cantamos o que temos no coração, também devemos colocar o coração naquilo que cantamos. Colocar o coração, aquilo que cantamos nos nossos cultos. Cantamos o quê? Cantamos coisas boas, cantamos músicas que exaltem, que engrandeçam o nome do Senhor, mas na frente a gente vai falar alguma coisa sobre isso. A música é desde antes da criação. Quando Deus respondeu a Jó, ele respondeu de uma seguinte maneira. No versículo de Jó, no capítulo 38, versículo 7, Jó fez uma série de perguntas, se não me entrar em memória, 72 perguntas ao Senhor. E Deus teve a resposta para ele. Uma das respostas foi isso: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus se rejubilavam. Ele estava perguntando: você estava onde, Jó? Então ele está mostrando aqui que a música já existia antes da fundação do mundo. Dito isso, meus queridos irmãos, nós gostaríamos de começar o nosso primeiro tópico. O primeiro tópico diz o seguinte: qual o objetivo da música? A música tem um objetivo e são vários objetivos. Nós separamos apenas aqui 4 objetivos, que eu também não vou assim exaurir todos esses objetivos, são muitos, e vou apenas dar esses pequenos lembretes aqui, para que nós saibamos qual é o objetivo da música, pelo menos 4. O primeiro objetivo é promover a alegria. A música tem o objetivo de promover a alegria. É uma música de expressão de pulso, de uma expressão de força, de vigor de um povo. A música, ela demonstra isso, a expressão de um povo, o garbo de um povo. A música também pode inspirar pensamentos. Quantas músicas inspiradas por Deus, quantas poesias lindas que estão inspiradas pela música. A música é de nobreza espiritual. A música é de nobreza espiritual. Existem 3 tipos de música: a de nobreza espiritual, aquela que você recebe de Deus, uma música muito bem que fala no seu coração. A música intelectual, de um conhecimento que você tem, de uma inspiração poética, que você aprende de maneira intelectual, uma música intelectual. E existe até música de cunho sensual. Então, quando lemos aqui Eclesiastes capítulo 2, versículo 8, diz assim: amontoei também para mim prata e ouro, e joia de reis e das províncias. Provi-me de cantores, de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, de instrumentos
de música de toda sorte. Todos os instrumentos são importantes, todos os cantores, cantoras são importantes para alegrar, para promover a alegria. O segundo objetivo da música é promover, comemorar acontecimento. Quando existe um acontecimento, existe uma comemoração com música. E isso sempre nós observamos isso. Na Bíblia tem várias passagens de comemoração. E eu citei apenas uma no Novo Testamento, em Lucas capítulo 15, versículo 25, quando o retorno do filho pródigo à casa do pai, a comemoração foi com música, com festa, com danças. A música então promove também, tem o objetivo de comemorar eventos, acontecimentos. O terceiro objetivo da música é exaltar o nome do Senhor. A música tem o objetivo de exaltar o nome do Senhor. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz da seguinte maneira: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-os uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor, com graça em vossos corações. A música tem esse objetivo de exaltar ao Senhor. Em quarto lugar, a música também tem o objetivo de ser um instrumento de culto. Um instrumento de culto para adorar o Senhor. E nesse instrumento de culto, a música deve ter uma expressão espiritual. Não deve ter um caráter carnal. Porque se tiver um caráter carnal, não contribui para uma formação espiritual. Ela precisa contribuir para a formação espiritual. E quando ela não contribui, ela apenas incita as nossas emoções carnais. E isso nós devemos ter esse cuidado. Quando usarmos a música, porque usamos a música como instrumento de culto, ela tem o objetivo de ser um instrumento de culto, não usemos a música que não venha trazer um comportamento espiritual, que venha, de ter um caráter mundano, que venha tirar o nosso comportamento espiritual e incitar as nossas emoções carnais. Dito isso, meus queridos irmãos, eu gostaria de passar para o segundo tópico da nossa lição, que é Saul no início do seu reinado. Deixa eu tomar uma água aqui, porque falando sempre. Muito bem. Sabemos que Saul foi um rei segundo o coração dos filhos de Israel. O povo pediu um rei. E aí eles queriam ter um rei, queria uma ostentação de um título de súdito, queria uma cerimônias reais, um exército parlamentado, guarda de honra, tudo aquilo que o rei tem direito. Iguais das outras nações, queria ser igual a todo mundo. E com isso eles fizeram uma coisa que entristeceu. Eles desprezaram o Senhor, que era o seu rei. E isso não foi bom. Nós não devemos desprezar o nosso rei, o Senhor Jesus, o nosso Deus poderoso, que reina em nosso coração, reina na nossa casa, reina em tudo que fazemos. E depois que Saul foi coroado rei, ele se revelou apenas uma estampa. Não era aquilo que eles pensavam. Saul, ele desobedeceu às orientações do profeta de Deus, que era a boca de Deus falando através do profeta, e a coisa chegou a tal ponto que o Senhor resolveu rasgar o reino de Saul e mandou que Samuel fosse ungir um dos filhos de Jessé como rei. Davi era ruivo, mas era bonito, de estatura mediana, era o menor da casa do Senhor, mas ele tinha um ponto principal, um ponto importante, que era um homem segundo o coração de Deus. O que é um homem segundo o coração de Deus? É aquele que agrada a Deus, é aquele que fazia coisas que atraía a atenção de Deus para ele. Deus tinha prazer, Deus olhava para Davi e ele agradava ao Senhor. Que nós possamos também ser uma pessoa segundo o coração de Deus. E isso foi que levou o Senhor mandar Samuel ungir a ungir Davi. Então, que nessa lição, que já faz aqui uma aplicaçãozinha para nós, que possamos ser segundo o coração de Deus. Em terceiro lugar, no reinado de Saul, Saul sabia
que Deus já havia rasgado o seu reino. Só não sabia que Davi seria o seu sucessor. Porém, com o passar dos tempos, ele começou a perceber e teve uma desconfiança que isso aconteceu, e que isso iria acontecer. E ele não gostou muito disso. Isso não foi bom para ele. Ele não gostou desse ponto. E no momento que Saul foi ungido, Davi foi ungido rei, duas coisas importantes aconteceram. Uma delas foi que o Espírito de Deus se apoderou de Davi e no mesmo instante se afastou de Saul. E aí é que entra o problema sério, que vem aqui a libertação. Um espírito mau da parte de Deus passou a atormentar Saul. Aí você me pergunta, como assim, pastor? Como assim? O espírito mau da parte de Deus? Deus é bom, não pode mandar o mal. Não é verdade? É verdade, Deus é a expressão exata da bondade e da misericórdia. Mas também é Senhor da terra, do céu e do mar e tudo que há, porque isso significa nada acontece sem o seu consentimento. Então, quando o Espírito do Senhor se afastou de Saul, por causa dos seus pecados, então vem aqui já o primeiro momento, o Espírito de Deus se afasta de nós quando pecamos. E aí temos que, a Bíblia diz, vigiai e orai, para que não venhamos cair em tentação. E quando pecamos, quando caímos, tentado não ceda, porque ceder é pecar. E quando pecamos, o Espírito se afasta de nós. E quando o Espírito se afasta de nós, a casa fica vazia. Então há uma permissão da parte de Deus e o Espírito mau, como castigo, como punição, Saul, que desobedeceu de maneira quanto mais, e Deus ficou vazio, então o Espírito atormentava. Fica aqui mais uma aplicação para nós. Vigiemos, precisamos vigiar para que não pequemos e o Espírito não venha se afastar de nós. Dito isso, meus queridos irmãos, nós estamos encerrando o nosso segundo tópico da nossa lição, que é esse tópico importante. Vamos passar agora ao nosso terceiro tópico de nossa lição. Então, deixa eu tomar uma aguinha aqui para nós entrar no terceiro tópico. Nosso terceiro tópico fala sobre a música na vida de Saul. A história todo mundo conhece, todos nós conhecemos, mas deixa que eu até vou ler aqui para a gente não se perder um pouquinho. Os servos de Saul logo entenderam que havia um espírito mau atormentando o rei. E eles, diz então os criados lhe disseram, eis agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta. Isso está em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 15, faz parte do nosso texto bíblico. Saul era um rei poderoso, mas não entendia o que estava acontecendo. Os seus servos tiveram pleno discernimento do que estava acontecendo com ele, e como poderia minimizar o problema. Isso foi muito importante. O tormento era resultado de uma ação demoníaca que atormentava Saul, que vinha da parte de Deus por ele ter pecado, ter se afastado de Deus. Afinal, o Senhor é soberano. Todo o universo lhe obedece. Até os demônios se sujeitam. Até os demônios obedecem à ordem de Deus. E aí, o versículo 16, do capítulo 16, até o 18, vai falar sobre isso, vou ler aqui para a gente ter melhor entendimento. Dizei, pois, Senhor nosso, a teus servos que está na tua presença, que busque um homem que saiba tocar a harpa, e quando o espírito maligno da parte de Deus vier sobre ti, ele tocará com sua mão e te sentirás melhor. Então disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei. Respondeu um dos mancebos, eis que tenho visto um dos filhos de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, e é forte, destemido, um homem de guerra, prudente em palavras e de gentil aspecto. E um detalhe importante, o Senhor é com ele. Ali começava então a solução pelos servos,
de resolver o problema. E foram então buscar encontrar esse homem que tocasse a harpa. E concordou então Saul que procurasse o salmista para afastar os malignos de sua vida. A música tem esse poder, quando tocada por um homem de Deus, tocada por uma pessoa que tem um compromisso com Deus. Nós vamos falar um pouquinho disso lá na frente. Logo que alguém lembrou dos filhos de Jessé, um dos filhos de Jessé que tocava a harpa, um jovem valente, como nós já falamos, um guerreiro gentil, e Deus estava com ele. O importante não era o instrumento. Alguém pode até dizer que o instrumento que era importante, mas não é o instrumento que é importante. O importante é quem toca o instrumento. E quem toca o instrumento é que vai ser usado pelo Senhor para produzir um som que venha trazer um alívio espiritual, que venha afastar os demônios que estavam atormentando. E acontecia que quando Davi tocava, no terceiro capítulo vamos ver aqui, Davi tocava, o espírito mau se retirava de Saul. Era um milagre. Então alguém pode até dizer que a harpa era o instrumento. Não. Esse aqui é um exemplo de louvor poderoso. O Espírito Santo operava em Davi, mas o demônio não sabia. Mas o demônio não saía quando o jovem entrava na sala, quando ele estava presente. Ele só saía, entretanto, quando não resistia, quando o instrumento era tocado. Eu fiquei pensando nisso. Por quê? Porque quem tocava o instrumento tinha o Espírito de Deus. E quando fazemos qualquer coisa, quando cantamos, quando tocamos, debaixo do Espírito de Deus, sob a direção, tendo o Espírito de Deus em nossa vida, algo diferente vai acontecer. Por isso nós devemos estar adorando ao Senhor com nossos cânticos, porque quando cantamos, o Senhor se apodera de nós. E quando eu disse lá anteriormente, ter Deus no coração e cantar com o coração, cantar aquilo que está dentro do coração e colocar o coração naquilo que cantamos, quando estamos no nosso culto, quando estamos em alguma coisa, algum lugar. Davi, ele não dava atenção aos demônios, simplesmente chegava e tocava e louvava ao Senhor. E isso era muito importante. Isso, eu não sei como era esse louvor, se era um louvor extravagante, se era um louvor, certamente era um louvor irresistível. E por quê? Por causa do Espírito de Deus. Como eu disse, não era o instrumento, era quem estava tocando que fazia a diferença em Saul. O Espírito de Deus, através de Davi, quando Davi tocava, louvava, cantava, entoava cânticos ao Senhor espirituais, a coisa acontecia diferente. Cantar é bem legal. Alguém disse assim: quem canta, seus males espanta. Eu até acredito que a raiz desse provérbio vem dessa história de Davi. Eu posso até conjecturar sem cometer heresia, não estou aqui afirmando, mas eu acho que esse adágio que nós temos hoje aí, quem canta, seus males espanta, vem através dessa história. O mais importante é receber Jesus como Salvador, ter tudo mudado, e aí vai figurar, deixa eu falar que o louvar é uma coisa que só é aceita por Deus, quando da boca de quem fala vem com um sentimento de adoração, um sentimento verdadeiro, não um sentimento carnal. E aí o Espírito Santo opera quando cantamos pelo Espírito, quando tocamos pelo Espírito. E aqui nós estamos terminando nosso terceiro tópico de nossa lição. E aí eu gostaria de, já encerrando, já finalizando, comentar aqui para vocês que papel precisamos desempenhar em relação à música. Que papel devemos desempenhar em relação à música? E aqui são vários, mas eu preparei aqui apenas 7. Que também não vou comentar com profundidade, eu vou apenas citá-los para que você possa aí, nesse momento de isolamento aí, meditar um pouco mais nesses papéis. Primeiro lugar, um papel de distinção entre a música divina e a música profana. Eu disse no início que a música precisa ter uma expressão espiritual para que venha também ter um comportamento espiritual.
e não incitar nossas emoções carnais. Daí, nós temos que observar que tipo de música cantamos. Então, devemos recusar as músicas diabólicas. Tem música que você percebe que não louva a Deus, que não exalta o nome do Senhor. E aí, tenho aqui alguns exemplos que eu vou adiantar aqui. O outro, que papel devemos desempenhar? Em terceiro lugar, usar a música santa na igreja. Cantar músicas que exaltem. Procurar ver os momentos que vamos cantar. É um culto de oração? Que tipo de música vamos cantar? Como vamos cantar? E nos prepararmos para tocar, nos prepararmos espiritualmente. Nos preparamos tecnicamente, mas devemos nos preparar espiritualmente para tocar ou para cantar. Muito bem. Em quinto lugar, aproveitar a música como meio de ganhar almas para Cristo. Temos o exemplo aqui do carcereiro de Filipe. Eles os nossos irmãos que estavam presos cantavam, e aquele cântico trouxe salvação para aquele carcereiro. Em sexto lugar, não dar ouvido à música profana, pois a intenção do diabo é fazer com que nós venhamos nos curvar diante dele. Nós temos que estar atentos, vigiando para que isso não venha a acontecer. Em sétimo lugar, reconhecer que a música é um meio de adoração a Deus. Essa é a maior importância da música. Precisamos reconhecer que quando tocamos, quando cantamos e nos preparamos para fazer isso, não apenas nos preparamos tecnicamente, devemos tocar bem, cantar bem, fazer o melhor para Deus. Tecnicamente, isso é indispensável, mas também devemos nos preparar espiritualmente, colocar o coração naquilo que cantamos, ter dentro do coração aquilo que cantamos, vivermos aquilo que cantamos. Terminando a nossa aula aqui, eu quero finalmente devemos lembrar da inauguração do templo. Eles tocavam trombeta e cantavam uniformemente. E os levitas, cantores de todos eles, de Asaf, de Emã, de Gedetum, e seus filhos e seus irmãos vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúde, com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes tocavam as trombetas. E o que eles tocavam? Porque a sua benignidade dura para sempre. Que Deus nos abençoe. Nós chegamos ao final desta lição e eu espero que o Espírito Santo possa trazer o esclarecimento que eu não consegui trazer, mas sei que o Espírito Santo fará isso, porque somos servos de Deus e temos intenção. Que Deus te abençoe. Continuemos no isolamento aí até que seja dado esse fim. Oremos para que o Senhor venha banir do nosso país, de todo mundo, essa pandemia, e que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde a sua casa, que o Senhor guarde o seu filho, que o Senhor guarde a sua família, que o Senhor guarde a minha família, que o Senhor nos guarde e que tenhamos aí, em breve, possamos estar juntos para nos abraçarmos, celebrarmos ao Senhor, cantarmos os louvores ao Senhor, ouvir a nossa orquestra, ouvir os nossos irmãos tocando, e será um prazer. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. A paz!